Povo do Acre, do resto do Brasil e do mundo, se prepare, porque agora nós vamos falar aqui do tempo que você precisava discar o telefone, que essas crianças de hoje, até 40 anos, nem fazem mais ideia de como era, com o presidente da Teleacre, o doutor Juarez Quadros. Poxa vida, eu fui buscar longe, né, Juarez? Foi buscar nos anos 80, né? Foi quando eu vim para cá a primeira vez. Você veio aqui para trabalhar, assim, fazer um trabalho para o Sistema Telebrás, não é isso? Foi, eu era funcionário do Sistema Telebrás, então tive que vir para a Teleacre. Naquele momento, como tu estavas iniciando a tua fala, ou seja, para fazer interurbano era via telefonista. Qual é a memória, qual é assim, um fato mais inusitado, assim, que você ainda se lembra desses negócios? O que é mais inusitado é que eram muitas das funcionárias, as telefonistas, né, que eram a alma da empresa. Da empresa, né? Porque você tinha a ligação com 4 números aqui, ainda naquele tempo, né? Os telefones fixos. Não havia digital. Da mamãe era 5249, até hoje eu guardo. Eu ainda me lembro o telefone da minha casa lá em Belém do Pará, da minha mãe e do meu pai. Então vim para cá e estava nessa época justamente, não era ainda a época dos satélites. Era tudo a cabo mesmo? Sistema de micro-ondas, né? Mas em baixa capacidade. Nós saíamos num sistema que a gente chamava de tropodifusão, que ficava ali no Morro de São Francisco, ali em cima. No alto, era a antena da Teleacre, da Embratel lá em cima, né? Que quem usava era a Teleacre. E dali nós íamos até Manaus, de Manaus até Belém, para depois entrar na rede nacional. Não passava nada de imagem, era somente voz. Então tu és antes de 74? Eu formei em engenharia no ano de 1970, na Universidade Federal do Pará. O teu tricampeonato. Justamente. Então, de lá para cá, as coisas evoluíram muito. Mas você conhecia o Acre antes da TV chegar aqui, não? Sim. Quando eu vim para cá, ainda era enlatados. Ou seja, eram os enlatados, mas já passava, já tinha televisão, já tinha era televisão, só uma, né? Era só uma emissora e a programação vinha de avião, né? Chegavam aí. As fitas, As fitas dentro de uma lata, né? De uma lata, Por isso que a gente chamava de enlatados. E aí você assistia a novela, jogos de futebol do Rio de Janeiro e tal. Com algum atraso, com um delay. Com um delay de Nós dias. assistimos a Copa de 74 e 78. Justamente. Mas coube a mim a tarefa de vir para cá e, com isso, fazer uma revolução nas comunicações aqui do Estado, né? Então, eu vim com muita vontade de fazer, porque eu tinha acabado de chegar de um curso no Canadá, quando me chamaram para dizer, olha, nós estamos precisando que você vá para o Acre. E do Canadá para o Acre não tem quase nenhuma diferença, né? Não. Mas Aí você veio com as malas depois? Vim com, como a gente chama, né? Com tudo. Mala e cuia. Mala e cuia. Só não trouxe o periquito para pagar e o cachorro. Mas ele vem voando depois, né? Eles vieram depois. Aí tu tens filhos já criando, né, Juarez? Não, tem 2 filhas que vieram para cá comigo e ficaram crianas por conta de ter casaram com a criança. Ficaram ficando, né? Aí tem netos acrianos. Tenho netos acrianos também. E os netos, sim, eles são nascidos e criados aqui e falam que não vão embora daqui. Sem quebe não viverão, né? Nada. Se for embora, também leva o papagaio e o periquito. Cachorro e gato. Mas eles já são senhores também, não é? Então, com isso, já tenho, inclusive, uma bisneta, né? Então, com isso, quando eu posso, sempre que posso, chegar até aqui, para mim é uma satisfação e uma honra também, porque eu também sou cidadão acreano. Você é cidadão do Acre e de alguns municípios do Acre. Principalmente de Chapuri, Cruzeiro do Sul, também de Tarauacá. Então, esses títulos me são muito gratificantes, né? E me honram muito. Sempre todos ligados ao teu trabalho no Sistema Telebrás? Sim, foi em função... Bom, quando você vem para um lugar que não tem nada, você tem que fazer muito. Fazer muito, E foi isso que aconteceu. Havia o quê naquela época? Uns 7 municípios, né? Eram 12 municípios, mas nem todos tinham o serviço, né? Eu lembro bastante que numa das cidades, em um dos municípios, que eu não vou citar o nome, porque hoje já deve estar bem melhor. Não o nome de Capixaba. Não foi. Não vou dizer, não. Mas nós fizemos um posto telefônico lá, e tivemos que fechar depois porque ninguém usava, ou seja, o pessoal não sei se... Mas nem apertando tu não diz não por questão de ética, já passou o tempo, agora pode. Não, foi Santa Rosa. Santa Rosa, até hoje Santa Rosa ainda tem dificuldade de acesso. Primeiro a despesa para manter o sistema lá, ou seja, se tivesse que fazer um reparo do sistema de rádio que chegava até lá, a despesa era muito maior do que a receita do mês. É melhor trazer as pessoas aqui para falar pessoalmente. Era preferível, mas mesmo assim era obrigação, a Telebrás trabalhava, o sistema Telebrás trabalhava também com uma missão social, então
como estatal que era o sistema Telebrás, ele fez muito não só no Acre, mas pelo Brasil todo, e principalmente no Norte e Nordeste. Então era uma obrigação social levar o serviço, né? Então levamos até lá. Hoje deve estar bem melhor. Aí você está sempre envolvido nas mudanças, né? Você, a sua geração no serviço público brasileiro, nas comunicações, telecomunicações, né? Ela antecede até as nomenclaturas atuais, né? Assim, o Ministério, quando você foi ministro, já era Ministério das Comunicações, né? No começo ele foi o Ministério das Comunicações, lá na sua criação, ele foi criado como comunicações. Depois houveram mudanças políticas e tal. Vários ministérios se juntaram num só, que foi o Ministério da Infraestrutura, que congregava comunicações, transportes, minas e energia. Mas você sempre dentro do sistema? Mas eu sempre estava, né? Porque a Telebrás ela era uma empresa que tinha presença em todos os estados brasileiros e a Hold ficava em Brasília, né? Então a empresa tinha um quadro de engenheiros, eu sou um deles, oriundo, porque eu já sou aposentado pela Telebrás. Então esse quadro de engenheiros ele tinha presença nacional, ou seja, eu trabalhei aqui, trabalhei muito tempo no Pará também, na região norte eu atuei em quase todas as empresas da região norte. E quando eu terminei a minha tarefa aqui, já como presidente, que foi em 1990, fui prestigiado, né, com uma distinção interessantíssima, porque você sendo engenheiro do quadro da Telebrás e ser convidado para ser diretor da Telebrás, para nós era uma promoção fantástica. Mas também já são cargos de confiança, né? Aí já são cargos mais políticos, né? Mesmo, né? Mas fui ser... Mas ser escolhido como um técnico para um cargo desse, o político tinha visão, né? E depois de diretor da Telebrás, aí, quando terminou o que é mandato, era mandato, né? Quem foi que te chamou? Foi o Sérgio Mota? Não, para o Ministério sim, mas para a Telebrás foi um também engenheiro, formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que era muito amigo meu, que eu estava aqui, então presidente, isso aí foi justamente em 1900 esse ano que eu fui embora para Brasília foi em 1990, ao ser convidado pelo, então, indicado para ser o presidente da Telebrás, ele compôs uma diretoria puramente técnica e eu saí de presidente da Telebrás para diretor nacional da Telebrás, era muito prestígio, né? Inclusive para o estado do Acre, né? Mas para ti não era muito diferente, né? Você conhecia todo mundo no sistema, a nomenclatura, as pessoas, ou seja, as práticas, as normas, né? Isso até tudo. hoje, a gente fala o teu nome para alguém envolvido de alguma maneira com comunicação, as pessoas falam de você com respeito, né? Você criou um nome nisso, né? Sim. Até porque você tinha que fazer com que as coisas melhorassem aqui, né? Porque o serviço era muito precário. Era muito cobrado, Aí né? teve a vantagem, além do desempenho de equipe, né? Porque eu apenas liderava uma equipe. Eu tinha uma equipe aqui de mais de 200 pessoas que me ajudaram e se empenharam bastante para que a empresa pudesse fazer o que fez na época. Não havia ainda o sistema de satélites. O satélite chegou. Quando o satélite chegou, nós mudamos todo o sistema, então, mecânico que existia aqui, mas já para um sistema analógico, porém já com bastante tecnologia, em que foi quando começou a funcionar o que nós chamamos de DDD, DDI, né, que é descarga direta à distância ou descarga direta internacional. Os telefones já tinham 7 números aí. E já passando os telefones para 7 números e com a entrada da Embratel com o sistema de satélite. Mas já não era mais aquela como é que eu vou dizer, peregrinação de sinais de ponto a ponto. Não, de depender da telefonista, né, para poder completar uma mensagem, fazer uma ligação telefônica. Alguém te ligou assim uma vez, te pegou de surpresa aqui do Acre, disse, corre para a Teleacre que está tocando o telefone e quer falar com o Juarez? Foi mais ou menos assim. Eu estava na casa de um amigo aqui, eu me lembro bem, era um Dia das Mães. Lembra o nome dele? Não, quer dizer não. Ele já não está mais aqui também, era o engenheiro Eloy, Maranhão, mas ele era colega também da Telepará, e ele era o diretor técnico, eu era o presidente. Aí eu estava na casa dele, porque eles estavam lá preparando uma feijoada para o Dia das Mães, quando toca o telefone, a telefonista-chefa me avisando, presidente, querem lhe falar de Brasília, e
Estão pedindo para o senhor ligar com urgência lá. Eu liguei, era justamente o convite. O convite. Você aceita ser diretor da Telebrás? Tem umas pessoas que, acho que era Marisete, tem uns nomes de umas pessoas da Telebrás. Tem Maurinete, Maurizete. Que eram as telefonistas também, chegaram a ser telefonistas, eu acho. Essas aí já eram profissionais, né? Essas aí são principalmente advogadas. Mas tem várias moças aí, senhoras, né, que eram telefonistas. A gente acaba ficando amigo da pessoa, sabia quem era, a cidade não era muito grande, né, Juarez? Justamente. Então, agora, você está lançando esse seu segundo livro a respeito da história, do que você sabe. Bom, inclusive o último artigo é uma linha do tempo. Desde a tecnologia de 1G, que nós chamamos, que Pode vir daqui, por a tecnologia de primeira geração, né? Até a quinta geração, que é a atual. O G dos 4G, 5G, não sei o quê, isso é geração, né? Significa geração. 1G é a primeira geração. Olha aqui. Isso é um compêndio de artigos, né, de publicações. São artigos escritos de 2014 até 2024, né? Publicados nos grandes veículos de grande circulação no país, em sites especializados, revistas de universidades. Então, com isso, eu faço essa coletânea. Até porque, como são vários os veículos em que eles foram publicados originalmente, né? Aí tem colegas ou mesmo também acadêmicos, né, estudantes, que dizem assim, pô, chefe, mas quando a gente quer, a gente tem que ficar garimpando, vendo vários veículos. Junta livro, aí, né? Junta aí que fica mais fácil. A contradição é que vem em papel, né? Não tem a edição, tem uma edição digital? Porque não. Livro é livro, né, Juarez? Para mim, eu leio bastante, né? Eu continuo ligado no livro. Mesmo tendo o famoso livro digital e tal, mas no livro digital você tem que gravar na memória, né? Ou seja, ou então fazer com a tecnologia hoje de fazer um download e tal, e aí você marca, você risca mesmo e tal. E abre a hora que quiser. E abre a hora que quiser. A gente que é pastor, por exemplo, vai ter essa dificuldade com a Bíblia. Eu vejo uns pastores elegantes, sabe, que botam aquele tablet, que o tablet, inclusive, já não é mais elegante, o tablet foi uma ponte de passagem, né? Mas bota lá o telefone, sei lá o quê. E aí eu acho impressionante como é que tem aquele equilíbrio para buscar as coisas e ao mesmo tempo falar. No livro, não. Você já deixa tudo com um paninho. No digital tem a vantagem de você fazer a busca também digital, né? Você clica lá uma coisa que você quer, vai lá e abre já direto. E também... Os seus colegas brincam, assim como eu brinquei contigo, e por que você não lança ele digital? Primeiro que eu só sei fazer ele desse modo. Só sabe fazer assim, né? Eu faço. É você quem faz? Você é o diagramador? Eu sou o editor também, o autor da capa. Caramba. Então eu tenho lá os meus recursos tecnológicos. A editora Pontes é sua? Não, a editora é uma editora Você nem era isso. Isso aí é uma editora em Campinas, né? Onde eu fiz essa edição. Outras eu tenho feito em Brasília. Mas aí tem sempre o lado econômico também. Essa aí ficou muito mais econômica fazer lá em São Paulo. E ficou bem feito, você está de parabéns. Qualquer coisa, se nada der certo, você pode virar um diagramador de livro. Bom, no passado, meu primeiro registro em carteira profissional é de revisor de jornal. Revisor de jornal, é mesmo? Em Belém do Pará, quando eu ainda era estudante secundarista. Eu entrei para trabalhar no jornal, fiz a seleção. Era o Liberal? Não, era a Folha do Norte, que é mais antiga que o Liberal. Hoje é uma empresa do Grupo Liberal. Eles fazem uma edição anual para não perder a marca. Então você foi a orelha seca de redação? Foi, na falta... Só de noite, depois que todo mundo sai. 9 da noite às 2 da manhã. Era o horário de trabalho daquele tempo. Então eu estudava de dia e trabalhava à noite. Eu fico falando de você assim, como se você fosse um veterano, como se eu tivesse trabalhado também com essas mesmas ferramentas, né? Então tinha o repórter, o revisor, o redator, o diagramador, o linotipista na oficina, com chumbo derretido, né? E com isso, na falta de um repórter... Não havia nem offset, era aquelas Aurélias, né? Justamente. Então, o prelo que rodava, né? Era um prelo com Quem máquinas hoje sinônicas. pega um smartphone, os smartphones... Eu acho, Juarez, não é porque você está aqui, não, e não é por esse amor, essa gratidão que eu te tenho, e as pessoas não saberão tão cedo quais as razões, né? Embora eu faça questão de exaltar o teu nome por onde eu passo. Mas, assim, os telefones do Brasil deveriam vir com o teu nome também, né? Assim, você é o pai desse negócio, né? Não, vamos vamos deixar essas... É uma figura de linguagem forte, mas, assim, você implantou, e você com a sua habilidade acadêmica, opinou sobre essas coisas, né? Sim, então, de certa maneira, você criou isso aqui. Eu tive a oportunidade de acompanhar tudo isso aí, né? Então...
O trabalho era mais trabalho de coordenação, quando na execução, ou seja, na parte executiva, de gerenciar, né, ou seja, pessoas, no sentido de fazer com que tudo fosse viabilizado. É claro que eu venho ainda dos equipamentos totalmente analógicos, e com isso, na hora em que vem essas tecnologias mais modernas, que continuam com inovação terrível, fantástica, na minha falando, você não pode apostar, o setor está sempre em evolução. Nós estamos agora já usando o 5G, mas já está aí chegando para os anos, provavelmente nos anos 30 já começa a operar o 6G, ou seja, O Japão, a China já devem ter... Não, no momento os países estão iniciando o desenvolvimento. Né? Já tem D5 mesmo. No momento que está em uso é o 5G, mas eu sempre falo, o 4G ainda é a grande base hoje, e vai ficar por muito tempo ainda, né, a tecnologia de quarta geração. Porque é muito caro instalar e ela é também uma de passagem, como eu dizia. E ela não está ainda totalmente amortizada, né, falando em termos Entendi. econômicos. Então ainda tem que utilizar um bom tempo para poder remunerar o investimento que foi feito. Mas já hoje, por exemplo, a tecnologia de 5G, do total de terminais que nós temos no Brasil, que é em torno já de 300 milhões de acessos, 10% já está em quinta geração, mas 75% ainda é 4G e assim vai permanecer por um bom tempo. Aqui no Acre já tem em alguns lugares, né? Todas as capitais brasileiras e todas as cidades acima de 250 mil habitantes no Brasil já estão usando o 5G. Quando eu falei assim, o pai disse, é um exagero retórico, mas pertinente, porque você pega mesmo essa transição, né? Sai do analógico para o digital e embute o que é telefonia móvel, com internet, né, evidentemente, com essas coisas todas. Quando eu saí daqui em 90, ainda não tinha a operação de telefonia celular. Eu já fui encontrar e trabalhar na Telebrás como diretor. Quando você saiu, eu acho que era a vez do Normando. Era o Normando que tinha substituído você, ou já vieram dois depois? Vieram outras pessoas depois de mim. Eu lembro que eu telefonei no meu programa, eu fiz a primeira ligação por telefone, né? Da TV Gazeta, na mesa do programa Antônio Klemer, e eu ganhei da Teleacre essa distinção, né, de fazer a primeira ligação. Era um Gradiente ou era um Elite, não lembro qual era, o Motorola, os primórdios mesmo o celular começou em 1990, a primeira ativação foi no Rio de Janeiro, a segunda foi Brasília, a terceira foi São Paulo, e por questões tecnológicas, aqui na região norte, como nós dependíamos do satélite, por exemplo, a última ativação nacional foi Boa Vista, lá em Roraima. Quando foi ativado aqui o de Rio Branco, ou seja, no estado do Acre, eu vim participar, porque nesse tempo eu era diretor da Telebrás, e eu tinha coordenado todo o processo a nível nacional. Então eu recordo bem, o primeiro foi Rio de Janeiro, o último foi Boa Vista em Roraima, mas não foi o Acre que foi o último não, a gente conseguiu que aqui fosse um pouco antes. Pois assim, para quem conhece as coisas, né, por tempo ou por curiosidade, ou simplesmente porque estava trabalhando como comunicador de época, ou à época, tem uns detalhes que a gente guarda, assim, nem todo mundo sabe quem é o Juarez, né? Eu sou Quadros, como chamam, né? Muitos chamam de Quadros mesmo. O nome de nascimento é Juarez, né? Mas o nome de guerra que eu sou conhecido no setor é Quadros. Então, com isso, atuei desde que eu saí da escola de engenharia, já em 71, não existia a Telebrás ainda, eu comecei numa companhia municipal em Belém. Dessa companhia municipal, depois ela foi federalizada, foi quando veio o sistema Telebrás. Naquela época a Chuac era como é que chama? Era radional? Aqui tinha... a radional era só para o interurbano, era uma outra empresa que era do governo federal, né? A radional ficava ali... Onde é o museu, no fundo do palácio. Não, tinha a TASA antes, que ficava ali nos fundos do palácio. Na frente da Casa Zec. Na esquina... Mas ali era só o sistema local, ou seja, só falava dentro da cidade. Hoje é o Teatro Hélio Melo ali. Justamente. E pegou, inclusive, parte daquele prédio antigo mesmo. E um terreno bem grande aqui, perto do Neutelmar, eu acho que é o grupo escolar, né? Ali era onde funcionava onde funcionava a radional, que eram umas antenas que ocupavam um espaço enorme, mas para pessoas fazerem ligações interurbanas, ou seja... Eu acho que hoje é um Hzinho por ali.
Enfim, você guarda... Quais são as coisas mais antigas do Acre? Tu te lembra assim, Charles? Em termos de telecomunicações, sim, né? Porque é onde você se dedicava e ficava com afinco. Então tinha o Adonai, que era um dos donos, tinha o Fecuri. Eram três O senhores Clóvis aqui Fecuri. que eram empresários e que iniciaram o O serviço. Adonai, o nome dele está mais claramente associado. Muita E gente lembra tinha uma mais do terceira Adonai. pessoa também, além do Adonai e do Fecuri, tinha mais um cara que eram os donos da empresa que resolveram fazer um empreendimento aqui por conta própria, né? Apostaram na Para rádio. colocar telefones aqui, né? Então, eram apenas 4.000 linhas, com 4 números e tal, e que eu tive também, ao chegar depois para modernizar tudo, que substituir por equipamentos mais modernos. E quando você anda por aí, Juarez, perguntam muitas coisas, assim como eu estou tentando arrancar de ti, detalhes, porque assim, eu te entrevistei quando lançaram o primeiro iPhone. Eu te filmei no teu gabinete com o iPhone. Eu guardei essa era o início, assim, a internet naquela época estava, né, engatinhando, ninguém sabia muito onde ia parar isso, né? Como não sabe hoje, né? Mas hoje se avançou bastante. Acho que hoje as pessoas já têm uma compreensão de que a digitalização não foi um mero fenômeno tecnológico, né? É um conjunto de necessidades apontadas e dirigidas, de certa maneira, pela indústria, pelo comércio, né? Para integração de pessoas, como uma... como é que eu vou chamar isso para não ser grosseiro, mas assim, inclusão, né? É um nome marketing. É uma inclusão digital que acaba sendo mais inclusão social. Ou seja, a gente está fazendo, na verdade, a inclusão social. Isso, mas eu falo assim da questão mercadológica, né? Porque a digitalização facilitou tudo, né? Sim. Hoje mesmo nós estamos discutindo aí a questão dos impostos das compras online, né? Se $50 paga, imposto não paga. Se a gente tiver uma passagem, melhor ir ali na 25 de março, compra lá mesmo e volta. Né? Hoje com a tecnologia, assim, né? Principalmente, o que o pessoal hoje quer fazer é mais se ver, né? Então você quer falar com alguém da família, algum amigo, você faz um vídeo, faz uma videochamada, depende, claro, da tecnologia. Mas hoje as pessoas preferem manda um vídeo, né? Manda Antes não, manda um texto. Manda um nudes. Manda um áudio. Manda uma imagem, né? Agora você manda imagem. Então, você perguntou. Eu atendo, às vezes, algumas pessoas que vão lá querer saber de como é que era no passado. Né? E, bom, eu tive essa condição de vir numa linha do tempo aí desde o comecinho. Para perguntar, né? Onde ficava a Radional para ti, né? Então eu sei onde era a Radional aqui de Rio Branco, onde era a Radional lá em Belém do Pará, ficava na beira do Rio Guamá, lá um terreno enorme também. Hoje é empreendimento imobiliário lá, fabuloso. Mas isso tudo tem pessoas que tentam saber, né? Principalmente universitários. Porque hoje a tecnologia, em função da modernidade, você não toca mais de ouvido, como era no passado. O técnico entrava numa sala de equipamentos e de ouvido ele sabia onde estava o defeito. Hoje, se você não tiver a base digital, o conhecimento digital, domínio mesmo das tecnologias, o domínio da tecnologia, você não consegue trabalhar. Como é que foi? Você participou, assim, pelo menos no prenúncio ou na preparação das mudanças de sistema do Brasil? Por isso que eu falei assim, você é um camarada que atravessou as gerações de mudanças no sistema Telebrás ou nas comunicações do Brasil. Tanto a nível tecnológico quanto a nível político. Exatamente. Né? O momento, por exemplo, em que as empresas estatais, que cumpriram um papel fabuloso no país, que era o sistema Telebrás... Tinha que sair do meio para... Elas investiam por ano em torno de 5 bilhões de dólares, né? Hoje... o investimento que é feito pelo setor é muito maior que isso, ou seja, só que naquele tempo, quando eu estou falando 5 bilhões de dólares, era 5 bilhões de reais, que dá o câmbio naquele momento era 1 para 1. Exatamente. Né? Hoje não, hoje era logo após o plano real, né? Esse momento aí foi no plano real, né? Que fez a equiparação. Equiparação, isso mesmo. Mas hoje as empresas investem muito mais do que se fazia naquela época. Agora, essa era uma questão central, né? Da privatização ou não de determinadas ferramentas que o Estado detinha. Porque o Estado tinha uma equipe tecnicamente forte, uma indústria forte e empresas também fortes, mas não podia fazer o investimento necessário, a demanda não era atendida. A demanda
brasileira sempre foi muito mais dependente do que acontecia fora, né? Sim. Do mundo Em lá. termos de geração tecnológica, não, né? Nós sempre Daqui, estávamos sempre foi, praticando. é incrível como o Brasil é isso e os brasileiros não sabem, né? Ou seja, tudo que tinha e continua sendo assim, tudo que tem de evolução tecnológica mundial, pelo menos no setor de telecomunicações, Passa aqui. o Brasil está sempre online também, ou seja, está sempre presente, atuando dentro dessa faixa de tecnologia que está ocorrendo mundialmente. Mas o que acontecia era que o investimento era insuficiente. A empresa era estatal, então tem as amarras, que eu chamava e continuo chamando de peias, né? Ou seja, o chicote que não deixava couro, você né? investir além daquilo que precisava. As empresas tinham que contribuir com superávit primário. Por exemplo, quando eu estava aqui na Teleacre, um determinado ano, eu era o presidente, veio a ordem de Brasília que não pagasse nenhum fornecedor, esperasse rodar de dia 31 de dezembro para 1º de janeiro. Podia pagar em janeiro, mas não podia pagar em dezembro, e tendo caixa. Eu me neguei, né? Eu disse, não vou cumprir. É uma ordem, então manda por escrito. O diretor financeiro, então, do sistema Telebrás deixar com mandou... restos, fica com o exercício findo. Claro. Você vai pagar antes do caso do serviço público, seria isso. Pagar antes da abertura do Porque o fornecedor tinha direito a pedir reajuste pelo atraso de pagamento. A inflação também. Então, a inflação naquele tempo era alta, então você tinha que ter uma gestão econômica também eficiente. Essas gerações não viveram essas coisas, né? Acho que essas não, gerações... hoje como o setor está todo privatizado, né? Ele não tem mais essas amarras, né? Ou seja, ele investe o que precisa. O investimento hoje é da ordem de 35 bilhões de reais por ano, que as empresas não mais estatais e agora privatizadas executam, e em regime de competição. Se a celular A não está prestando um bom serviço, a celular B ou C, você pode migrar, né? Não está bom, eu vou... Olha, claro. Você ameaça, inclusive, a operadora, vamos mudar de operadora. Concorrência, né? É o tal do equilíbrio da demanda, né? Então, um ambiente altamente competitivo entre as empresas fornecedoras em benefício do quê? Do consumidor. Então, eu não estou satisfeito, seja com o preço, seja com a qualidade de serviço, eu mudo de empresa. Você vivenciou muita pressão política por conta disso? Porque, assim, por estar naquela situação, há sempre a partidarização, a politização, vamos dizer assim, né? Que está subjacente aos verdadeiros interesses, ou os interesses estão subjacentes a elas, né? O que aparenta é aquela disputa de Congresso, vai para cá, decide. Por exemplo, a decisão de qual tecnologia, se Huawei ou se americana, essas decisões políticas te fizeram ficar com esses cabelos brancos assim, não? Não chegava isso aqui eu uso uma tinta e eu pinto de branco. Eu pinto de branco agora, começou agora, né? Mas as questões aí que você está falando, está se referindo, são as questões geopolíticas. Né? Então sempre tem a competição entre a tecnologia americana, europeia e asiática. E isso aí pesa, então você tem que tomar decisões. Então, eu sempre dizia principalmente para os meus colegas de trabalho, nós somos pagos para tomar decisão. Pela nação, não é pelo político. Então tem que decidir, não pode ficar empurrando, né, para amanhã. Eu sei, o Brasil deu sorte, então, né, Juarez, porque o ministro Sérgio Mota e depois o Pimenta permitiram que os técnicos do Ministério, como você, direcionassem as coisas para, com base em tecnologia mesmo, em tendência tecnológica. Não somente eu, muitos colegas, né, foram muito bem preparados, tanto tecnicamente quanto gerencialmente, para exercer cargos de direção. E os ministros, que normalmente... Eu fui ministro, mas eu não sou político. Mas os ministros normalmente são políticos, né? Ou seja, na hora em que mudava o ministro, ele sempre mantinha a equipe técnica. Mas antes de ser ministro, você era o diretor executivo do Ministério. De toda forma, era o link com a base da estrutura do o governo. Cargo de secretário-geral ou secretário executivo, né, que você falou que é o diretor executivo. Mas esse cara realmente é o profissional que está ali, ele é o segundo, né, ele é o vice-ministro. Ele tem que ter o domínio tecnológico. Não dá para ficar ouvindo só a ordem sem olhar para as questões técnicas. Tem que decidir, né? E para nós é uma vantagem, no meu caso pessoalmente, de ter trabalhado aqui na região norte, que é uma região difícil de trabalhar. A distância. Então, estando em Brasília, quando eu fui daqui da presidência da Teleacre para ser diretor da Telebrás e depois ir para o Ministério, quando chegava um problema aqui da região, eu conhecia na palma da mão. Então, era rápido que decidia. Meu trabalho maior de aprendizagem na Telebrás e no Ministério foi
o Brasil lá para baixo, ou seja, a região sul, sudeste principalmente, né? Em que eu tive que me dedicar a ver os problemas de lá, porque os daqui eu conhecia na palma da mão. E isso facilitou bastante o trabalho, inclusive quando o auxiliar do ministro, então, da pasta, que você citou, o Sérgio Mota, o Pimenta da Veiga, ou o Luiz Carlos Mendonça de Barros, que eu fui o secretário executivo de todos eles três, eu fui o quarto ministro, então, na época de governo FHC. Então, a facilidade de ter conhecido, ter metido a mão na massa, né? Mas, na verdade, assim, tudo houve... Você estava no planejamento, no gerenciamento dessas coisas, sempre submetido ao Ministério, mas na sua gestão como ministro, executou as coisas, né? Muitas coisas. Já quando secretário executivo houve essa facilidade, né? Porque os ministros sempre confiavam nos secretários, até porque os secretários, não só do Ministério das Comunicações, mas da maioria dos ministérios, de outras pastas, a equipe técnica nas diversas pastas se correspondia um com o outro, um auxiliava o outro quando tinha algum problema comum, né? Então isso facilitava bastante o trabalho. Então, na hora em que eu fui ser o ministro, eu fiz só um upgrade de título, porque de trabalho já era o mesmo. Já era o mesmo, né? Claro. Eu estou puxando assim porque eu quero evidente, eu vou perguntar para ti, né? Assim, depois que saiu, você ainda ficou militando nessa área, ainda é hoje, até hoje, uma referência, né? Bibliográfica com essas publicações suas, mas é um camarada que a imprensa especializada procura quando quer saber qual é a tendência, o que é que vem aí. Então eu vou aproveitar essa oportunidade de ter você aqui perguntar, né? Claro, o que é 4.0, qual é o futuro, por exemplo, da internet, né? Das telecomunicações do Brasil, comunicação digital. Em termos de tecnologia, nós temos várias facilidades com muita inovação, né? Seja na área de telecom, seja na área de radiodifusão, né? Eu aprendi radiodifusão, claro que os princípios básicos na escola de engenharia, mas depois o lado prático da vida, você tem que conviver também. Então, saber como é que funciona uma bobina. Sim, então, por exemplo, quando eu estava aqui na Teleacre, eu ia para dentro lá do equipamento da TV Acre, no caso, na época, né, afiliada da Globo, e também das outras, né, chegada delas, né? A chegada delas, né? Principalmente a Gazeta também, a segunda, né? E a SBT, a TV Rio Branco a terceira. A SBT também. E com isso... Não, acho que não. Acho que a TV Aldeia foi a segunda. O sistema era do governo, né? Chamava, mas não era TV Aldeia o nome. Não, a TV Aldeia... TV Educativa. Era a TV Aldeia, sim. Mas ela... Porque foi no tempo do Flaviano Melo ainda, governador. Ela já existia antes, né? Ele iniciou, depois ela teve um problema, já com o governo, não sei se eu acho que foi do Tião ou do Jorge Viana. Do Jorge, nós reativamos, né? A essa altura eu já estava no Ministério. Quando eu soube que a TV estava aqui com problema... Problema da sequer tinha concessão. Funcionava assim. Eu consegui oficializar, ou seja, fazer com que ela existisse com certidão de nascimento, inclusive, porque não tinha, né? Que é a outorga. E é engraçado que eu acho que na época do Nabor eles conseguiram isso tudo no governo do Sarney, e eu achava um avanço. Quando me perguntavam isso lá fora, eu falei, não, o Acre, todo município tem um canal de TV, rapaz. E tinha mesmo, mas nem tudo funcionava, né? Parece que no momento está desativada, né? Também. É uma pena, porque a TV Cultura, você vê em São Paulo a TV Cultura, e no Pará tem a TV também, que também chama de TV Cultura, ou seja, eles são... Um dia desse eu estive lá em Belém e quando eu vi eu estava online, com interação, inclusive, com telespectador. Aqui TV nessa Cultura. Televisão você já esteve online comigo, fez programa, acho que uns 2, 3 anos atrás, né? Sim. Você já entrou com as imagens com chamada de vídeo. Eu respondi, claro que o telespectador estava mandando a pergunta pela internet, mas entrando... ao vivo. Com áudio, né? E eu podendo responder também aquilo online, ou seja, em tempo real. Então, pena que tudo aquilo que foi feito aqui no Acre naquele tempo, no momento, esteja desativado. É uma pena e é interessante e criativo. Porque com o advento do satélite, inclusive, eu lembro, foi quando nós conseguimos um link de TV, que nós chamamos de transponder via satélite, né? Para poder a TV aqui, então, do Estado,
que ela pertencia ao Estado do Acre, ao governo do Estado do Acre, ela pudesse ser vista No estado no Estado todo, porque era muito ruim. Você ia a Cruzeiro do Sul e ouvia noticiário de Passou Manaus. a ser chamado de sistema público de televisão, né? E aí também não... É a questão do interesse político, né? É claro que tem despesa, né? É. Então, entendemos as dificuldades também econômicas aqui do Estado, mas tem muito Estado brasileiro que é pequeno também, mas tem essa função, porque no fundo, é uma função mais educacional e social, né? E política também, o governador... Você acredita que toda a eleição, nos últimos 1000 anos aí que eu tenho acompanhado, se fala em acabar com a voz do Brasil. Acabar com a voz do Brasil, voz do Brasil. Gente, a Voz do Brasil é uma versão desses sistemas educativos, né? Que ali é democrático, não tem como um parlamentar ser escondido, porque tudo que ele disser vai ao ar, né? É que tem pessoas hoje que não sentiram na pele o problema quando havia falta de comunicação, né? Então eu lembro muito bem que a Voz do Brasil anunciava uma série de informações de cunho social e que era útil ao cidadão. Em Brasília, 19 horas. Guarani. Aí o cara sabia quando ia sair uma diferença salarial, Tudo passava ele sabia quando estava liberado um recurso para determinado município, ou seja, tudo era anunciado ali. E eu creio que ainda tem muita população isolada em alguns lugares que ainda... Na Amazônia, né? Principalmente na Amazônia, né? Que continua assistindo a esse noticiário. Alguns sociólogos, alguns cientistas, amigos meus, e políticos em geral, às vezes ficam querendo comparar as misérias, né? Dizem assim, não, porque o Nordeste é conhecido como um lugar paupérrimo, pobre, interior, não sei o quê, sofrido. O povo da Amazônia, sinceramente... No caso da TV, do sinal da Voz do Brasil, o que houve foi uma flexibilização. Em vez de ter aquele horário certo, às 20 horas, a emissora pode flexibilizar. Ele pode passar antes ou depois e tal. Isso, já não é mais aquela obrigação de passar na mesma hora de Brasília. Horário, na hora de Brasília. Não, hoje ele pode passar em outros horários, mas tem que passar. Eu acho que é interessante continuar passando. E nesses lugares assim, mais ermos, eu fiz testes em relação a pessoas... Eu me lembro que saiu uma caravana uma vez aqui para Cruzeiro do Sul com os jornalistas da TV5, TV Gazeta. E não tinha nada na estrada até Cruzeiro do Sul. Eu me lembro que eles perguntaram num lugar qualquer lá, perto de Feijó, Mané Urbano, quem era o presidente da República. As pessoas não sabiam. Eu mesmo, pessoalmente, aqui quando estava na Telearc, eu usava a rádio... difusora do Acre, né? Porque 1.400 kHz. Era 1.400, na faixa em ondas curtas e tropicais. Então, às vezes, eu ia para o estúdio lá, mandar mensagem para o interior de interesse da Teleacre, porque não tinha como chegar lá. Não dava para passar nem telex, né? Agora, é engraçado isso. Eu falo assim, como uma entrevista vintage, né? Mas não é saudosismo, né? É registro histórico, porque quem pega hoje um smartphone, por exemplo, eu gosto de Samsung, que se ela estiver assistindo, ela pode até patrocinar o meio dos programas, né? Porque eu não troco um telefone Samsung pelo Apple, por exemplo, por causa das comodidades que ele me oferece. É uma escolha minha, mas as pessoas têm tudo, ou quase tudo, nos mesmos aparelhos. No passado eu tinha sempre uma camisa com bolso, com uma caneta, um lápis e um caderninho. Isso. Hoje, no meu celular, faço o registro de tudo que eu preciso, né? Diagrama até no bloco de notas, eu vou lá, porque eu sou desse tempo, né? Se eu lembro de alguma coisa, eu registro, porque a memória depois a gente pode esquecer, né? Então, ali eu estou com o meu bloco de notas do meu celular, substituiu o bloquinho de anotação. Com a Smart Pen aqui. Eu gosto disso aqui, tem lugares em que eu tiro uma onda doida. Parece até que eu sou um cabra moderno, né? Aí eu fico aqui só escrevendo. Antigamente era aquele negócio da agenda do jornalista, que depois você nem consegue... Eu lembro que eu fazia as reportagens nos lugares no meio da rua, correndo, a declaração da pessoa e tal. Eu precisava decorar, porque eu anotava. Mas chegava no jornal, eu não conseguia mais transcodificar. Hoje tem as vantagens. Você começa a escrever alguma coisa no computador, no celular... Já vem a palavra imediata que você precisa. E ainda escreve se quiser, né? Porque tem os speech notes, você ligou aqui, o que você disser já está sendo transcodificado, passa até para escrever, né? Justamente. Então, quem vivenciou, então, essas experiências, como você, como eu, como jornalista,
Hoje nós devemos ser consultados como oráculos, né? Por universitários, né? Para saber como é que era isso. Esses livros tão meus distante. eles são muito consultados por Isso. Estudantes universitários em fase de graduação ou pós-graduação. Né? É muito usado. Nos momentos de autógrafo sempre tem presença de... Eu costumo não vender meus livros, né? Meus livros são patrocinados. O que me garante, graças a Deus, a aquisição de um, né? Aqui mesmo. Você é um cara que eu admiro muito e faz parte do meu hall de amigos aí, gratuitos, então não só é gratuito, quanto será também com uma dedicatória. Eu quero a dedicatória. Só que eu não trouxe a caneta, vou ter que pegar num canto ali, porque tendo o celular não dá. Mas, Juarez, assim, você veio lançar um livro em Rio Branco. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não posso... todos os meus livros eu venho aqui. Não é só livro, né? Esse não é o primeiro. Mas não é só livro, né? Você nasceu no Pará? Eu nasci em Belém do Pará. Mas você, dessas pessoas que conseguiram proeminência, relevância nacional e internacional, você é uma das poucas que tem, ao longo dos anos todos, demonstrado ligação com o Acre, amor pelo Acre, carinho pelo Acre. Porque eu conheci vários governos e todos eles recorreram a você e você não tem a cidadania acreana de graça como alguns aí, né? Você efetivamente tem um trabalho prestado ao Acre. Não somente a cidadania, quanto as condecorações, né? Eu tenho Estrela do Acre nos 2 graus, né? Mestre, grão-mestre, grão-cruz, aliás, que é o top, é o máximo. O grão-mestre é o pessoal da maçonaria vai fazer para você. Mas eu tenho 20 anos de Amazônia, né? Dos quais 6 no Acre. Então, se você, por aí, se disser que é acreano, né? Mas o fato é que, inclusive lá no Sul, onde hoje eu atuo mais, a turma me confunde, né, quanto de onde eu sou. Muitos lá entendem que eu sou nascido e criado aqui no Acre. Para mim é uma satisfação. Mas está com o bucho cheio de pão de milho, tacacá e quibe, né? Se forem fazer autópsia, não tem mais parada nenhuma aí que não tem açaí. E tomada a água também do rio aí, do rio. Do Acre, não tem jeito. Se não falecer, também não esquece mais, não sai daqui, né? Justamente. Eu quero agradecer, assim, você por essa sua elegância, que você sempre foi, assim. Acho que é por isso que você não fez ninguém que fale mal de você. E quando a gente diz assim, olha, o Dr. Juarez, as pessoas respeitam, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ser seu amigo. A minha vinda, inclusive, eu fiz o pré-lançamento em Belém do Pará, né, porque lá eu tenho minha família, tenho meus amigos da escola de engenharia, meus amigos também das empresas que eu trabalhei lá. O lançamento foi em Brasília, por motivos políticos, né, foi num evento internacional, inclusive, que eu participei. Em função de eu atuar bastante em São Paulo, hoje eu sou diretor da Fiesp, da Federação da Fiesp em São Paulo, e presido uma fundação de inovação tecnológica em Campinas, então eu tive que fazer também um terceiro lançamento em São Paulo, capital, e depois em Campinas, e não podia deixar de vir aqui. Esse é o lúdico, né? Então, amanhã à noite, para os colegas aqui, nesta sexta-feira, dia 7, farei também uma noite de autógrafos para alguns convidados, né? E com isso já retorno a Brasília no sábado. Pois é, quem não teve a oportunidade de receber o convite, vai ser no restaurante do Inácio Palace Hotel, ali dos irmãos Pinheiro, meus amigos queridíssimos, para sempre. E é um lugar muito bom, tem estacionamento e tal. Se você não recebeu, né, Juarez? Vai lá, porque o Juarez está aqui, vai lá, não vai ter problema nenhum. Inclusive, pode ir que pegue o seu exemplar, que eu já paguei, está tudo certo lá. A conta foi paga pelo Klemer, né? Deixa comigo, que o negócio aqui é internacional. E eu quero dizer um negócio, porque eu falei aqui no começo, assim, da sua importância para a minha vida, né? E se você estivesse longe, eu diria, mas como você está aqui, a gente está registrando isso, né? Que para essas coisas a comunicação é maravilhosa, né? Porque se não houvesse as pinturas rupestres, a gente não sabia nada sobre os nossos antepassados, e também não ia perder a oportunidade de fazer essas perguntas todas a você. Mas eu quero dizer um negócio aqui que eu não vou poder esperar, tá? Claro. Porque a gente já tem 60 e poucos anos, assim, você está com 50 e pouco, mas eu já passei de ti. O Juarez foi presidente da Teleacre, mas ele sempre prestigiou a imprensa, e eu sinto como prestigiado.
E eu não vou discutir muito assim, detalhadamente, mas quando ele era ministro das Comunicações, eu até surpreendi pessoas politicamente relevantes que me perguntavam como é que tu consegue no gabinete do ministro das Comunicações, porque eu tinha espaço aberto no gabinete dele. E o Juarez foi um canal para muita coisa que eu sou hoje na minha vida. E quando eu falei assim, eu sou grato a Deus pela sua vida, ele sabe do que é que eu estou falando, porque ele me disse uma frase que marcou muito para mim. Tem umas 3 pessoas que disseram frases importantes para mim. Uma foi do Juarez. Quando ele assumiu o ministério, que eu soube que ele era ministro, eu estava no Rio de Janeiro, eu dei um telefonema para ele. E ele disse, poxa, Clemer, eu sou teu fã. Ele repetiu isso aqui hoje, mais um fã aqui dele sou eu. Então eu quero agradecer, que o Senhor te abençoe, tá? Dê felicidade para os teus bisnetos, para os teus netos acrianos, tá? E quando você precisar voltar, traz aí pelo menos um tacacá lá do Belém para ver se é bom mesmo, porque aqui no Acre o pessoal reclama que o tacacá daqui é melhor do que o do Belém. Não, mas hoje eu já tomei suco de cupuaçu no almoço, né? E o cupuaçu daqui tem uma diferença tem em relação ao do Pará. Tem mesmo, tem mesmo. E o açaí lá de Manuel Urbano, Juarez, tu precisa ir lá. Tem uns pessoal produzindo açaí ali perto de Feijó, né? Mais para Manuel Urbano que para Feijó. Sim. Que quando vou pela estrada, eu passo mal lá. Porque eu já chego nas casas, o pessoal me conhece, já vai botando aquela bacia lotada, o açúcar do lado de uma farinha perto. Aquilo ali, até o fim da viagem, o camarada chacoalha muito. Do jeito que eu gosto, é com açúcar e com farinha d'água. E com farinha. Se não for assim, nem me chame, que eu não quero ir. É claro. Conversei com o doutor Juarez Nascimento Quadros, ex-ministro das Comunicações, presidente da Teleac, torcedor do Remo. Clube do Remo e do Flamengo no Rio de Janeiro. Essa parte vocês podem apagar porque uma pessoa estraga tudo no final da entrevista. É claro, alguém... Bom, é a maior torcida do Brasil, né? Então... Tem 2 torcidas grandes para o Flamengo, né? Uma em favor e a outra contrária também. Tem. E eu faço parte da contrária, tá? Você não vai se chatear, não. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Um abraço a todos vocês e fiquem ligados. Cada programa nosso, um acriano relevante, um papo com a acrianês, com a acrianidade e com as memórias dessa terra onde ocupo a sua bunda. Obrigado, Clemer. Um beijão para ti e para tua família. Deus te abençoe. Também. Obrigado.